Ainda morando naquele apartamento apertado, meu tio riu. Então meu nome é Adam, tenho 32 anos, e passei a maior parte da minha vida adulta sendo tratado como a decepção da família, não porque fiz algo errado, mas porque não segui o plano deles. Não aceitei o emprego corporativo seguro que meu pai queria que eu procurasse depois da faculdade. Não me casei jovem, comprei uma casa nos subúrbios, ou me estabeleci no que eles chamam de vida real. Em vez disso, me mudei para um apartamento minúsculo na cidade com pisos rangentes e paredes finas, onde construí uma startup de tecnologia na minha sala de estar que ninguém na minha família entendia ou se importava em entender. Por anos, eu era a piada, o cara que brinca com computadores e come miojo toda noite, aquele que perdeu o Ação de Graças 3 anos atrás porque estava apresentando para investidores e nunca ouviu o fim disso. Para eles, eu não estava perseguindo um sonho, estava apenas evitando a realidade. O fato é que eu nunca realmente me importei com o apartamento. Sim, era pequeno, mas era meu. Eu estava tão imerso em construir algo em que acreditava que ignorei os comentários sarcásticos nas reuniões de família. Pelo menos, tentei. Minha mãe sempre começava a conversa com um sorriso forçado e um tenso então, ainda fazendo sua coisinha de computador. Minha irmã, Raquel, que se casou com um gerente de banco regional e adorava que todos soubessem, balançava a cabeça como se eu fosse um cachorro vadio que se recusava a ser treinado. Mas o pior era meu tio Doug, irmão mais velho do meu pai. Ele tinha aquela mentalidade old school de dinheiro fala, todo o resto é barulho. Dirigia uma empresa de construção e adorava falar sobre como construiu algo com as próprias mãos, ao contrário desses millennials fracos com suas telas e aplicativos. Então quando meu primo Brett, o menino de ouro do Doug, ficou noivo, eu esperava o usual, um jantar chique em alguma churrascaria cara, conversa estranha, sorrisos falsos. Eu não era exatamente próximo do Brett. Ele seguiu o manual da família à risca, diploma de administração, emprego na empresa da família, financiamento de carro chamativo, tudo. Sua noiva, Claire, era alguma influenciadora fitness do Instagram que falava em hashtags. Eu sabia que aparecer significaria suportar a usual barragem de cutucadas passivo-agressivas e olhares presunçosos de parentes que ainda achavam que eu vivia de salário em salário. Mas fui mesmo assim, não para provar nada, pelo menos era o que dizia para mim mesmo, mas porque parte de mim ainda se agarrava à esperança de que talvez, eles me tratassem diferente agora. Minha empresa finalmente tinha começado a dar lucro real e eu tinha acabado de fechar um acordo de licenciamento de 6 dígitos. Eu não tinha contado para ninguém da família ainda, não porque queria me gabar, mas porque não achava que eles se importariam. Mesmo assim, pensei, por que não aparecer e ver? O jantar foi realizado neste restaurante pretensioso no centro, com cabines de veludo e saladas de $28. Cheguei no horário, vestido com um blazer escuro e calças sociais, nada chamativo, apenas limpo e simples. Usei a única indulgência que tinha comprado para mim quando o negócio fechou, um relógio Patek Philippe. Era discreto mas elegante, o tipo de coisa que a maioria das pessoas não reconheceria a menos que conhecesse relógios. Imaginei que ninguém na minha família notaria ou se importaria. Imaginei errado. No momento em que entrei, tio Doug deu aquela risada característica de latido e me bateu nas costas um pouco forte demais. Ainda morando naquele apartamento apertado, Adam disse, alto o suficiente para que algumas pessoas nas mesas próximas virassem a cabeça. Aposto que é aconchegante quando os ratos te arropam à noite, hein? Forcei uma risadinha. Não é tão ruim. O aluguel é barato e estou no centro. Doug sorriu e balançou a cabeça. Prefere jogar dinheiro no aluguel do que construir patrimônio? Cara, seu pai deveria ter botado juízo em você na palmada. Todos riram. Até meu pai deu um daqueles sorrisos dolorosos que diziam não faça uma cena. Mordi a língua e me sentei perto do final da mesa. Na minha frente estavam Brett e sua noiva, Claire, que mal olhou para cima do telefone até chegarem às entradas. Sentei quieto, bebendo água e deixando as conversas passarem por mim. Raquel falando sobre mensalidades de escola particular, Doug se gabando de um novo negócio imobiliário. Brett mostrando fotos do ensaio de noivado em Bali. Então, em algum lugar entre as entradas e o prato principal, aconteceu. Claire se inclinou um pouco para frente, estreitando os olhos. Ei, disse, apontando casualmente. Esse é um Patek. Pisquei. Sim, surpresa você conhecer. Ela deu uma risadinha. Fiz uma parceria com uma marca de relógios de luxo ano passado. Aprendi algumas coisas. Fez uma pausa. Esse não é um modelo básico.
Dei de ombros, de repente consciente de que todos os olhos da mesa estavam em mim. Ela inclinou a cabeça, levantou o telefone debaixo da mesa, e eu praticamente podia sentir os dedos dela digitando no Google. Um segundo depois, seu sorriso desapareceu. Completamente. Como se alguém tivesse desligado um interruptor. Ela olhou de volta para mim, depois para Brett, depois para o resto da mesa. Esse relógio custa mais que nossa lua de mel, disse, sem tentar ser discreta. Muito mais. A mesa ficou em silêncio. Tio Doug parou de mastigar. A taça de vinho da Raquel congelou no meio do caminho para os lábios. Meu pai se mexeu na cadeira. Ninguém disse uma palavra. E assim, num único momento, a dinâmica mudou. Não porque eu tinha um relógio chique no pulso, mas porque pela primeira vez, eles perceberam que algo tinha mudado. Eu não era mais apenas o cara quebrado dos computadores. Não me gabei. Não sorri presunçosamente. Apenas me recostei e assisti o silêncio se espalhar como fogo descontrolado. E isso foi apenas o começo. O silêncio não durou muito. Tio Doug não era do tipo que deixava outra pessoa ter a última palavra, especialmente alguém que ele tinha passado a última década zombando. Recostou na cadeira, tentando rir, embora sua voz estivesse um pouco afiada demais. Bem, olha só você, disse. Não sabia que trabalho de nerd pagava em ouro hoje em dia. Gesticulou para meu pulso como se fosse algum tipo de ofensa. Deve ter sido um presente, né? Ou talvez uma imitação. Sorri educadamente. Não. Comprei eu mesmo. Claire ainda não tinha tirado os olhos da tela do telefone. Seu polegar estava rolando lentamente, como se estivesse tentando confirmar algo. Brett se inclinou e sussurrou algo no ouvido dela, mas ela mal reagiu. Apenas balançou a cabeça levemente e me olhou novamente, desta vez com uma expressão estranha e calculista. Eu já podia ver. A narrativa na mente dela estava mudando, e ela não tinha certeza ainda se gostava disso. O jantar recomeçou, meio que. O clima tinha mudado, sutil mas perceptível. Raquel começou uma nova conversa sobre casas de férias, enfatizando alto como o marido dela tinha acabado de comprar um refúgio em Aspen. Seu tom era doce como mel, mas reconheci o fio. Era a maneira dela de recuperar a atenção. Raquel clássica. Ela sempre teve um sexto sentido para quando alguém estava recebendo mais que sua parte de holofotes. Minha mãe não disse muito, mas a vi olhar para mim algumas vezes, confusa. Eu não tinha contado para ela sobre o relógio, ou o negócio, ou qualquer coisa. Ela provavelmente assumiu que eu ainda estava lutando, ainda ligando uma vez por mês para pedir receitas sobradas ou notícias de parentes distantes que eu mal lembrava. Não guardei rancor dela, mas estava claro que ela não sabia como conciliar o que via com a imagem que tinha de mim na cabeça. Doug não tinha terminado ainda. Claro que não. Quando chegou à sobremesa, ele bateu o garfo contra a taça de vinho e levantou a voz para toda a mesa. Sabem, disse, sorrindo na minha direção. Deveríamos todos tomar um momento para celebrar o Adam aqui. Conseguiu um relógio chique. Isso deve significar que a startup de miojo finalmente compensou. Algumas pessoas riram. Meu pai deu um sorriso rígido. Mantive o meu neutro, não dizendo nada. Podia sentir chegando. Ele não estava apenas zombando de mim mais. Estava se sentindo ameaçado. E quando pessoas como Doug se sentem ameaçadas, elas atacam. Quer dizer, quem teria adivinhado, Doug continuou, que depois de todos esses anos vivendo de favor naquele apartamento de caixa de sapato, você sairia com algo que vale mais que seu carro. Você ainda dirige aquela carroça, aliás. Na verdade vendi, respondi casualmente, alcançando meu café. Não precisava mais mesmo. Isso levantou algumas sobrancelhas. Brett perguntou. Espera, sem carro? Como você se locomove? Pausei, dei de ombros suavemente. Motorista? Claire quase engasgou com a água com gás. Espera, você tem um motorista? Essa foi a primeira reação genuína que consegui de toda a mesa. Todo mundo de repente parecia alerta. Não em tempo integral, acrescentei. Só quando estou em reuniões, ou quando vou para trabalho. O que é bastante, ultimamente. Raquel levantou a voz um pouco. Desde quando você voa para trabalho? Antes que pudesse responder, Doug riu novamente. Mas não era o mesmo tipo de riso. Era amargo. Ah, qual é? O que?
Devemos acreditar que você está viajando pelo país agora? O que exatamente você faz mesmo? Vendendo apps, ou NFTs ou algo assim? Podia ver os olhos do Brett se estreitarem levemente. Ele sabia que eu trabalhava com tecnologia, mas claramente não tinha feito perguntas antes. Claire, por outro lado, estava praticamente brilhando. Ela não estava mais me olhando. Estava encarando a tela do telefone dela novamente. Seus dedos se moveram rapidamente, e então ela parou. Sua mandíbula ficou frouxa por apenas um segundo. Então ela olhou para Brett. Amor, disse suavemente. Você sabia que a empresa do seu primo acabou de levantar uma rodada Série B? 8 dígitos. Está na Forbes. Isso resolveu. O silêncio que se seguiu não foi constrangedor. Foi mortal. Você poderia ter ouvido um garfo cair. Todo mundo me encarou como se eu tivesse crescido uma segunda cabeça. O rosto do tio Doug ficou um tom mais escuro. Minha mãe parecia genuinamente atordoada. Raquel bufou baixinho, e o marido dela murmurou algo que não ouvi. Até meu pai piscou como se estivesse me vendo pela primeira vez em anos. Mas Claire não tinha terminado. E virou o telefone para Brett, mostrando a tela. Ele é o fundador. CEO. Isso quebrou o feitiço. Raquel se recostou, braços cruzados. Provavelmente é só uma daquelas listas online, disse rapidamente. Você sabe que eles publicam qualquer um hoje em dia. Li em algum lugar que eles inventam metade dessas coisas só para cliques. Doug se endireitou na cadeira, cerrando a mandíbula. Mesmo que seja verdade, murmurou, não significa nada. Você pode se fantasiar o quanto quiser, mas ainda é o mesmo garoto que não conseguia pagar uma passagem de avião para o Ação de Graças 3 anos atrás. Não disse nada. Apenas deixei o silêncio se estender novamente. Porque no fundo, podia sentir. Eles não estavam apenas confusos mais. Estavam com raiva. Não porque menti. Não porque me gabei. Mas porque eu não tinha precisado deles. Não tinha pedido ajuda. Não tinha jogado o jogo deles ou seguido o mapa deles. E de alguma forma, tinha conseguido mesmo assim. E para pessoas como Doug, esse tipo de independência é insultante. O resto do jantar passou numa névoa estranha. Conversas ficaram frágeis. Risos foram forçados. Minha mãe tentou agir normal, perguntando como o trabalho estava indo. Mas seu tom estava tenso, como se estivesse tentando montar um quebra-cabeça que não fazia sentido. Meu pai continuou bebendo vinho, quieto. Raquel começou a falar sobre como influenciadores falsificam seu patrimônio líquido online, e como as pessoas deveriam ter cuidado com quem idolatram. O marido dela concordava como um papagaio. Claire continuou roubando olhares para mim. Ela sorria para coisas que eu dizia, mesmo quando não estava falando com ela. Brett notou. Doug também. Depois da sobremesa, as pessoas começaram a sair. Alguns ofereceram abraços rígidos, outros apenas um aceno rápido. Raquel nem olhou para mim. Minha mãe me deu um sorriso sem muito entusiasmo, claramente sem saber como processar a noite. E então havia Doug. Enquanto vestia o casaco, ele caminhou ao meu lado e se inclinou. Não deixe subir a cabeça, garoto, disse baixinho. Dinheiro não te faz parte desta família. Me virei para encará-lo. Não sabia que precisava de um convite. Sua mandíbula contraiu, mas ele não disse mais nada. Quando saí para o ar fresco da noite, olhei para o céu, minha respiração embaçando na minha frente. Deveria ter me sentido presunçoso, triunfante. Mas em vez disso, me senti apenas cansado. Porque sabia que aquele jantar não tinha sido o fim de nada. Era o começo. E a tensão real ainda estava por vir. Nem foi uma semana depois quando a traição aconteceu. Recebi uma ligação do departamento de fraude do meu banco numa manhã de terça-feira. Estava no meio de finalizar um contrato de parceria com uma empresa de software logístico. Grande negócio, meses sendo preparado, quando a ligação chegou. Normalmente, teria deixado ir para o correio de voz. Mas algo no meu instinto me disse para atender. A mulher do outro lado soava profissional, mais séria. Senhor Croix, disse. Sinalizamos uma série de tentativas de acesso à sua conta comercial. Múltiplas falhas de login. Depois uma bem-sucedida originando de um dispositivo no meio oeste. Congelamos temporariamente o acesso até podermos verificar que não foi você. Meu coração despencou.
Não, não foi, disse rapidamente. Estou em Nova York. Quem foi? Ela explicou que não podiam me dar um nome sem uma investigação formal, mas que quem quer que fosse tinha adivinhado meu e-mail de recuperação e perguntas de segurança. Eles até tentaram redirecionar meu acesso ao e-mail, provavelmente para interceptar códigos de 2 fatores. As únicas pessoas que sabiam essa informação, o apelido antigo da faculdade que uma vez usei, a rua onde cresci, o nome do meu cachorro de infância, eram da família. Desliguei e sentei ali em silêncio por um tempo, meu café esfriando ao meu lado. Não demorou muito para confirmar o que já suspeitava. Mais tarde naquela noite, abri uma pasta compartilhada no meu Google Drive pessoal antigo, aquele que não mexia há anos mais uma vez usei para enviar arquivos para a família. Quando era o suporte técnico gratuito para toda a árvore genealógica. Tinha alguns PDFs inofensivos, currículos antigos, algumas fotos e um documento que me paralisou. Uma planilha. A tabela de capitalização inicial da minha empresa antiga e deck de apresentação. Uma versão que tinha deletado dos meus arquivos locais há tempos, mas aparentemente tinha carregado aqui uma vez por acidente. Nunca pensei 2 vezes sobre isso na época, mas alguém tinha estado bisbilhotando. No dia seguinte, recebi uma mensagem no LinkedIn de um cara que mal lembrava, um investidor anjo com quem tinha falado uma vez, um ano atrás. Ele mandou um link para uma nova apresentação de startup que tinha chegado na caixa de entrada dele, perguntando se era um novo braço da sua empresa. Cliquei no link. Meu estômago revirou. Era Brett. Brett tinha enviado uma versão quase idêntica do meu deck original, mal alterada, sob um novo nome de startup, seu nome listado como fundador e CEO. A descrição do produto? Palavra por palavra o que eu tinha construído. O ponto problemático. A solução. A linguagem de marca. Até a fonte era a mesma. Ele tinha roubado. Eu nem sabia por onde começar. Parte de mim estava atordoado, e parte de mim não estava surpreso de forma alguma. Pensei de volta àquele jantar. Claire rolando, sussurrando para ele, atenção nos olhos dele quando ela mostrou o artigo da Forbes. Fazia sentido agora. Ele não estava apenas com ciúmes. Estava tramando. E ele não tinha apenas copiado uma apresentação. Ele tinha submetido. Para o mesmo programa acelerador que eu tinha passado 2 anos atrás. Liguei para um amigo que trabalhava no conselho revisor lá. Quietamente. Cuidadosamente. E claro, Brett já tinha passado da primeira rodada. Sob um nome de empresa diferente, mas com um produto cópia carbono. Sua submissão incluía arquitetura de back-end proprietária que por acaso era o sistema exato que eu tinha construído e protegido com ofuscação de código. Código que apenas alguém com acesso aos meus backups locais JIT saberia como reverter. Andei em círculos no meu apartamento, minha mente acelerada. Como ele tinha entrado nos meus arquivos? E então me lembrei. O jantar. Aquele momento estranho quando Claire perguntou sobre meu relógio e o escaneou. Os olhares persistentes. A curiosidade súbita. Eu tinha deixado meu telefone na mesa quando fui ao banheiro. E não pensei 2 vezes sobre isso. Mas tinha sido descuidado. Uma senha. Uma sessão de navegador salva. Um link esquecido no meu drive. E Brett tinha o que precisava. Ele não queria apenas me copiar. Ele queria ser eu. Essa percepção doeu mais do que esperava. Me sentei e abri meu laptop. Fiz login no portal interno da minha equipe jurídica. Não queria pular direto para a guerra, mas se não agisse agora, isso poderia espiralar para algo que não conseguiria conter. Antes de apertar enviar, hesitei. Porque debaixo da raiva havia algo mais. Traição. Brett era meu primo. Minha família. O cara com quem costumava jogar Nintendo no porão da vovó. Não éramos próximos, mas compartilhávamos sangue. Compartilhávamos aniversários, feriados, histórias. Nunca imaginei que ele me apunhalaria pelas costas assim. Não para roubar o que construí. Não para fingir que tinha merecido. Lembrei quando comecei minha empresa pela primeira vez. E todo mundo riu pelas minhas costas. Ele incluído. Ele costumava chamar de Liga da Fantasia Nerd do Adam. Eu deixava passar. Deixava rolar. Porque pensava, um dia eles vão ver. E agora ele tinha visto. E em vez de ter orgulho, ele tentou pegar. Não podia contar para ninguém da família. Ainda não. Sabia exatamente como seria. Eles diriam que estava exagerando.
Que Brett provavelmente não quis dizer nada com isso. Que deveria apenas conversar com ele e resolver, como família. Mas não ia deixar isso passar. Não desta vez. Enquanto encarava o modelo de cessação e desistência na minha tela, sabia que isso não era apenas sobre uma apresentação roubada. Isso era guerra. E Brett tinha acabado de dar o primeiro tiro. Não enviei a cessação e desistência naquela noite. Pairei sobre o botão por horas, meu dedo tremendo, meus olhos fixos na tela. Mas algo dentro de mim hesitou. Talvez fosse o cansaço. Talvez fosse negação. Ou talvez, no fundo, eu ainda quisesse acreditar que não era real. Que Brett tinha entrado em pânico ou se empolgado. Que eu poderia confrontá-lo, e ele se desculparia. Que haveria uma maneira de resolver. Em vez disso, apenas fechei meu laptop e sentei ali no escuro. Naquela noite, não dormi. Deitei no sofá, encarando o teto, ouvindo cada rangido no apartamento velho como se estivesse gritando comigo. Toda vez que fechava os olhos, via o nome dele na minha caixa de entrada, ou o sorriso presunçoso da Claire na mesa, ou Doug se inclinando para me dizer que nunca seria um deles. Na manhã seguinte, sabia que precisava de espaço. De tudo isso. O barulho. O estresse. A decepção. Desliguei meu telefone, encaminhei minhas ligações para o correio de voz, e arrumei uma bolsa pequena. Saí sem contar para ninguém. Nem meus amigos. Nem minha assistente. Nem mesmo meus pais. Peguei o primeiro trem para fora da cidade e fui para o interior, para uma cabana de aluguel pequena que tinha encontrado meses atrás, mas nunca tive tempo de visitar. Não era muito, apenas um lugarzinho desgastado com uma lareira a lenha, Wi-Fi lento, e um lago atrás que parecia que não via um nadador há décadas. Mas era silencioso. E eu precisava de silêncio. Pelos primeiros 2 dias, não abri meu laptop. Mal olhei para meu telefone. Apenas sentei no cais velho em moletom e jeans, assistindo patos nadar e deixando o silêncio se estender. O ar cheirava a pinho e terra molhada. E pela primeira vez, ninguém estava me pedindo para resolver um problema ou apresentar uma ideia ou explicar o que fazia para viver. Mas por dentro, me sentia vazio. Brett não tinha apenas roubado minha apresentação. Ele tinha pego algo que não conseguia explicar. Ele pegou a validação. Aquela coisa pela qual trabalhei anos. O eu disse que sim, que nunca disse mais, sempre sonhei. Ele transformou em piada. Em atalho. E a pior parte? Ele poderia se safar. Comecei a espiralar. Imaginei manchetes. Estrela Tech em ascensão pega em disputa de pi com um membro da família. A imprensa não se importaria quem estava certo. Eles rodariam a história por cliques. Investidores entrariam em pânico. Minha empresa, minha equipe, seria quem sofreria. Pessoas que confiaram em mim. Pessoas que deixaram empregos estáveis para construir algo comigo. E agora seus futuros estavam amarrados ao meu. E o meu estava amarrado ao roubo do Brett. Uma manhã, acordei com uma mensagem de voz do meu pai. Não tinha falado com ele desde o jantar. Sua voz estava calma, mas cortante. Oi, Adam, só verificando. Sua mãe disse que você tem estado quieto. Olha, ouvi algo estranho do Doug hoje. Sobre o Brett começar uma empresa. Ele disse que vocês dois estavam trabalhando juntos agora. Acho que é legal, se for verdade. Mas você deveria ter nos contado. Enfim, me liga. Minha garganta apertou. Trabalhando juntos? Doug já estava reescrevendo a história. Estava furioso. Mas não liguei de volta. Em vez disso, abri meu laptop e comecei a cavar. Encontrei o site da nova empresa do Brett. Tinha entrado no ar 2 dias atrás. O logo era estranhamente similar ao que meu designer tinha esboçado para meu lançamento original. A cópia, mal reescrita. Havia até uma carta do fundador que ele deve ter tirado direto de um dos meus rascunhos antigos do blog Medium. Exceto que ele tinha trocado toda a menção do meu nome, minha história, minha luta, e substituído com anedotas vagas sobre perda pessoal e paixão por inovação. Ele até incluiu uma foto dele na frente de um quadro branco que reconheci. Meu quadro branco. De uma sessão de brainstorming que conduzi no meu apartamento no verão passado. Ele deve ter tirado a foto durante aquele fim de semana que dormiu no meu sofá quando o aquecimento dele pifou. Eu tinha sido gentil o suficiente para deixá-lo ficar, pensando que era apenas família ajudando família. Me senti enjoado. Ele não apenas copiou meu trabalho. Ele coletou.
Armazenou. Salvou. Como um necrófago, esperando até o momento certo. E agora estava desfilando como o visionário que lutei para me tornar. Esse foi o ponto de ruptura. Pelos próximos 2 dias, não saí da cabana. Fiquei acordado até tarde, juntando tudo. Cada versão de deck de apresentação. Cada e-mail antigo. Cada linha de código. Rastreei logs de acesso a arquivos, timestamps de screenshots, metadados, qualquer coisa que pudesse provar o que era meu. Criei uma pasta, rotulei como baú de guerra, e a enchi com evidências. Mas ainda não agi. Porque algo em mim tinha mudado. Não estava mais com raiva. Estava acabado. Acabado tentando provar meu valor para pessoas que nunca me viram. Acabado aparecendo em jantares de família onde tinha que justificar minha existência. Acabado ficando quieto para manter a paz. E talvez eu não quisesse vingança. Ainda não. O que queria era clareza. O que precisava era distância. Quando finalmente voltei para a cidade, não contei para ninguém. Escorreguei para meu apartamento como um fantasma, e sentei no chão, assistindo o nascer do sol rastejar pelas persianas. Minha caixa de entrada estava transbordando. Investidores. Jornalistas. Até alguns primos distantes que de repente tinham ouvido sobre o negócio e queriam se reconectar. E então, enterrado debaixo de tudo, havia um e-mail do Brett. Sem assunto. Apenas uma mensagem de uma linha. Vamos conversar, antes que isso fique bagunçado. Esse foi o momento que soube. Ele não estava apenas esperando que eu ignorasse. Ele esperava isso. Porque era isso que eu sempre fazia. Mas desta vez, ele tinha escolhido a versão errada de mim. E eu não estava mais saindo de fininho. No momento em que li o e-mail do Brett, eu era uma pessoa diferente daquela que tinha se curvado naquele jantar de família semanas antes, incerto se sequer pertencia à mesa. O silêncio. O retiro. A traição. Todos tinham funcionado como um forno, me endurecendo em algo mais afiado. Mais frio, talvez. Mais focado. Claro. Não respondi ao Brett. Ainda não. Em vez disso, passei as próximas 2 semanas fazendo o que sempre fiz melhor. Construindo. Mas desta vez, não estava apenas construindo produtos. Estava construindo alavancagem. Contratei uma nova equipe jurídica. Uma firma brutal conhecida por guerra de propriedade intelectual. Não os caras que você procura para contratos e compliance. Esses eram os tipos que bebiam café em canecas. Processei o Google e sorriam durante depoimentos como se fosse noite de encontro. Dei tudo para eles. E-mails. Logs de histórico de versão. Screenshots de nossas pastas familiares compartilhadas. Commits de código com timestamp. Até aquela foto do Brett na frente do meu quadro branco. A advogada principal, Maia, olhou tudo e disse, nós o pegamos em flagrante. Ao mesmo tempo, liguei para um amigo meu, Vitor, que dirigia uma agência de PR boutique para fundadores de tecnologia de alto nível. Ele não era barato, mas era discreto. Criamos um plano. Uma história. Uma que circularia silenciosamente pelos canais certos. Cairia nas caixas de entrada certas. Pousaria nas mesas das mesmas pessoas que Brett estava tentando impressionar. A manchete? Primo desconhecido tenta clonar startup de CEO de tecnologia. É exposto. Não foi publicada, ainda. Mas estava pronta. E eu não tinha terminado. Minha empresa, que eu mantinha enxuta e privada até agora, finalmente estava pronta para escalar. Tínhamos estado segurando o crescimento porque não queria perder controle. Mas agora? Agora eu tinha uma razão para ir grande. Finalizei um novo negócio Série C com um grupo de venture que se especializava em expansão agressiva. Em 2 meses, abrimos 2 novos escritórios satélite, triplicamos a equipe de engenharia e lançamos nosso produto em 3 grandes cidades. A receita disparou. A imprensa nos notou. Influenciadores no espaço tech começaram a mencionar nosso nome em podcasts e newsletters. Fui convidado para falar em uma grande cúpula de inovação em Los Angeles. Uma conferência que Brett nunca seria qualificado para participar, muito menos ser palestrante principal. De repente, eu não era mais aquele cara com o apartamento. Eu era Adam Cross, fundador da Cruz, um nome em ascensão em logística de inteligência artificial e dados preditivos. E as pessoas notaram. Incluindo a família. Raquel foi a primeira a entrar em contato.
Mandou uma mensagem pingando de falso carinho. Oi estranho, só queria dizer como estamos orgulhosos de você. Da próxima vez que estiver na cidade, vamos almoçar. Não respondi. Minha mãe deixou uma mensagem de voz dizendo como sempre acreditou em mim. O que era rico, considerando que ela costumava me ligar 2 vezes por mês para perguntar se eu tinha desistido daquela coisa de app ainda. Até meu pai entrou em contato. Constrangido. Hesitante. Perguntou se eu precisava de ajuda para administrar toda a nova atenção. Disse que tinha contatos. Sorri quando ouvi. Ele se referia ao Doug. Como se eu algum dia aceitasse conselho do homem que riu de mim por viver numa caixa com um roteador. Doug, para seu crédito, ficou em silêncio. Mas eu podia sentir sua presença. Como uma sombra na borda da luz do fogo. Observando. Esperando. Fiz minha equipe discretamente preparar um relatório de inteligência de negócios sobre a startup falsa do Brett. Não tinha ganhado tração. Depois da primeira onda de interesse dos investidores desapareceu, a marca ficou quieta. Sem atualizações. Sem contratações. Nada. Ele tentou relançar sob um novo nome. Mas o problema com copiar a visão de outra pessoa é que você não entende o porquê por trás dela. Você está apenas imitando o que. E agora que eu tinha a equipe jurídica observando, ele não podia fazer um movimento sem arriscar um processo. Eu segurava o poder agora. E não precisava ostentar. Essa era a melhor parte. Um dia, enquanto estava sentado na sala verde nos bastidores da cúpula de Los Angeles, ajustando o pack do microfone no meu colarinho, recebi uma mensagem da Claire. Apenas 3 palavras. Você estava certo. Sem explicação. Sem acompanhamento. Mas eu sabia o que significava. Brett tinha implodido. Talvez a pressão tenha chegado nele. Talvez ele tenha tentado inventar alguma mentira que ela viu através. Talvez ela tenha googleado meu nome novamente e visto o que ele estava tentando enterrar. Não importava. Deixei ela no vácuo. Depois da minha palestra principal, 30 minutos sobre inteligência artificial ética e sistemas eficientes, recebi uma ovação de pé. Alguns parceiros de você vieram depois para pedir reuniões. Sorri, apertei mãos, fiz anotações. E quando saí do local, entrando no carro preto que meu motorista estava esperando, percebi algo. Não tinha pensado no apartamento em semanas. Não tinha pensado na cozinha apertada onde costumava queimar torrada enquanto debugava código. Ou as paredes finas como papel que me deixavam ouvir toda a conversa que meu vizinho de cima tinha com seu gato. Mas aquele lugar me fez. Assim como o ridículo me fez mais afiado. Assim como a traição me fez mais frio. E agora, eu estava pronto. Porque Brett tinha dado um golpe. E eu deixei ele pensar que recuei. Mas não estava recuando. Estava mirando. E ele não fazia ideia do que estava vindo. A cúpula marcou mais do que apenas um marco na ascensão da minha empresa. Marcou um ponto de virada em como me movia pelo mundo. Não estava mais jogando na defensiva. Não estava mais reagindo. Estava calculando. E pela primeira vez na minha vida, eu tinha alcance. Essa é a coisa sobre o sucesso. Quando você está no fundo, ninguém retorna seus e-mails. Mas quando seu nome começa a aparecer na Wired ou TechCrunch, os porteiros de repente lembram seu nome. Portas que uma vez bateram na sua cara antes mesmo de você bater? Elas se abrem, todos sorrisos. E foi quando a verdadeira armação começou. Começou com uma reunião. Fui convidado para um jantar privado de investidores em São Francisco. Pequeno. Alto risco. Apenas por convite. Um caso silencioso hospedado por um grupo que se especializava em resgatar startups em dificuldades com potencial. Eles se chamavam de acelerador. Mas eram mais como um tanque de tubarões com guardanapos de linho. Todo mundo naquela sala tinha construído, quebrado ou comprado empresas. E na ponta da mesa, bebericando um copo de pinó como se pertencesse ali, estava Vitor Crane, um sócio-gerente da Albert Capital. Eu não sabia muito sobre Vitor quando ouvi falar dele pela primeira vez. Mas um dos meus analistas o sinalizou semanas antes durante nossa revisão interna da trilha de investidores do Brett. Vitor tinha sido copiado em um dos e-mails de divulgação inicial do Brett. Os mesmos e-mails que tentaram apresentar meu produto. Naquela época, Brett não sabia melhor. Ele pensou que podia vender uma apresentação e esperar que ninguém cavasse muito fundo.
Mas agora que estava sentado de frente para Vitor, eu sabia que o homem era mais esperto que isso. Então perguntei casualmente, o que aconteceu com aquela apresentação de inteligência artificial logística que você recebeu alguns meses atrás? Ada. Como era mesmo? Espera o Tech. Vitor piscou, lento e deliberado. Você sabe sobre isso? Acenei. Digamos que estou familiarizado com o material-fonte. Ele me estudou por um momento, então sorriu. Não foi a lugar nenhum. Parecia raso. Como se alguém tivesse roubado um projeto sem ler o manual. Nós dois sabíamos exatamente o que ele queria dizer. Não pressionei mais. Não precisava. Porque naquele momento, vi a armação se formando. Essas não eram pessoas que gostam de imitadores. Eles não financiavam fingidores. Mas eles gostavam de assistir uma derrubada bem executada. Especialmente se protegesse suas próprias reputações. Vitor se inclinou. Você está procurando expandir? Perguntou. Talvez, respondi. Se o timing estiver certo. E se ajudássemos? Pausei, fingindo pensar. Depende do que vocês querem em troca. Ele sorriu. Apenas um lugar à mesa. E talvez uma história para seguir. Naquela noite, de volta na minha suíte do hotel, abri uma ligação segura com Maia, minha advogada. Acho que é hora, disse a ela. Ela não perguntou o que eu queria dizer. Ela estava esperando. Lançamos uma investigação silenciosa. Nada oficial, ainda não. Apenas o suficiente para rastrear onde a startup falsa do Brett tinha sido incorporada, quais contas estavam anexadas aos arquivos, e mais importante, para onde o dinheiro tinha ido. E foi quando aprendi algo que revirou meu estômago. Ele tinha feito um empréstimo pessoal, garantido por um consignatário da família. Meu pai. Aparentemente, Brett tinha ido até ele semanas depois daquele jantar, inventou alguma história sobre como eu o tinha convidado para colaborar e estava deixando ele liderar uma nova divisão. Disse que era um projeto família primeiro, que ele não queria me sobrecarregar com todo o trabalho, então ele lidaria com a apresentação. Que eu estava ocupado demais com a empresa principal para gerenciar outro braço. E meu pai, sempre desesperado para ser parte de algo significativo, acreditou nele. Ele assinou como avalista de um empréstimo de $300.000. O nome do Doug estava na papelada também. Eles tinham montado um pequeno triângulo de investimento familiar, tudo sob a ilusão de que finalmente estavam lucrando com o sucesso do Adam. Brett tinha prometido equity, prometido que seriam pagos 5 vezes. Mas o dinheiro? Tinha assumido. Ele gastou a maior parte em consultores de marca, shoutouts pagos, um espaço de escritório alugado num WeWork que mal usou, e, claro, a marca de wellness da Claire, que ela estava tentando lançar junto com a startup dele como um projeto de sinergia. Era tudo fumaça, e o fogo estava prestes a começar. Maia e eu sentamos com o oficial de compliance interna de uma das maiores expos de startup do país, a mesma onde Brett tinha submetido a Sparrowtech para apresentar. Ela puxou o registro e franziu a testa. Ele falsificou isso, disse, apontando para as referências de patente listadas. Essas nem existem. Isso foi suficiente para iniciar uma desqualificação silenciosa. Eles não fizeram cena. Apenas removeram o nome dele da lista de palestrantes. Sem ligação. Sem aviso. E isso foi apenas o começo. Por que Vitor? Ele não estava apenas curioso mais. Ele estava interessado. Ele me trouxe para seu círculo, me apresentou para uma rede de fundadores, analistas e consultores estratégicos que se especializavam em consolidação, pegando empresas pequenas e mal administradas com ideias roubadas e legalmente desmontando elas antes que pudessem causar dano real ao mercado. E eu estava segurando a prova A. Mas não estava pronto para apertar o botão ainda. Porque uma última peça tinha caído no lugar. Um e-mail anônimo. Da Claire. Sem linha de assunto. Sem cumprimento. Apenas um parágrafo. Você merece saber, ele usou suas credenciais de login para acessar sua pasta do Drive. Eu o vi fazer isso depois do jantar. Ele disse que você nunca notaria. Me desculpe. Ela incluiu uma screenshot do laptop do Brett, aberto para minha pasta do Drive, com a barra de metadados claramente visível. Era isso. O prego final. Sentei para trás na minha cadeira, encarando a tela. Eu tinha um motivo. Eu tinha a prova. Eu tinha os aliados. E agora?
Eu tinha a permissão. Vingança não era mais um ato. Era uma operação. E cada movimento que fizesse a seguir seria deliberado, legal e devastador. Brett pensou que eu tinha ficado quieto. Mas o silêncio? Era o som de mim carregando a primeira salva. Esperei até a reunião anual da família cruzada de verão para executar o primeiro movimento. Era tradição. Todo julho, a família estendida se reunia na casa do lago dos meus pais para um fim de semana longo de queimaduras de sol, churrasco e julgamento passivo-agressivo. Não tinha ido nos últimos 2 anos. Ocupado demais. Cansado demais. Relutante demais para representar o papel do cara de tecnologia em dificuldades de bermuda cargo enquanto Brett abria garrafas de champanhe como um influenciador de terceira categoria. Mas este ano, confirmei presença. E trouxe convidados. Não qualquer um. Meu novo VP de operações, Dani, e nossa advogada principal, Maia. Ambos afiados, compostos e perfeitamente capazes de lidar com o lado comercial das coisas. Mas mais importante, eles pareciam um papel. Dani chegou num SUV elétrico elegante, saindo com óculos escuros e um ar de autoridade silenciosa. Maia usava um blazer de linho bem cortado, relógio dourado brilhando enquanto apertava mãos. Não precisei dizer quem eles eram. As pessoas apenas assumiram. Raquel fez uma dupla checagem quando me viu. Você veio. Claro, disse sorrindo. Família. A casa do lago não tinha mudado. Mesmas cadeiras de deck rangentes. Mesmo barco feio que o papai se recusava a se livrar. Mas a energia tinha. No momento em que entrei, as pessoas se moveram diferente. Mais cautelosas. Mais curiosas. Sussurros começaram quase imediatamente. Tio Doug me cumprimentou com um aceno rígido e uma risadinha sem muito entusiasmo. Ouvi que você tem estado ocupado, garoto da cidade. Sorri. Sim. Tive um projetinho em que estava trabalhando. Ele não disse mais nada. E então Brett apareceu, usando uma polo de golfe 3 tamanhos pequena demais. Sorrisos falsos esticados no rosto. Claire estava em lugar nenhum à vista. Adam, disse, tentando soar casual. Muito tempo, cara. Apertei a mão dele firmemente. Faz um tempo. Como está a startup? Ele gaguejou. Boa, boa. Você sabe, estágios iniciais. Ainda construindo a fundação. Acenei. Engraçado. Tenho ouvido o contrário. Antes que pudesse perguntar o que eu queria dizer, Maia se adiantou. Sr. Cross, disse, me entregando uma pasta fina. Aqui estão os documentos que você pediu. Todos os arquivos estão completos, e as cartas foram enviadas. Obrigado, disse, abrindo a pasta apenas o suficiente para Brett ver o logo no topo. Cruz Assessoria Jurídica. Ele empalideceu. Podia vê-lo montando as peças. O nome. O timing. A mulher. Dei a ele um olhar tão neutro que era quase cruel. Pode ser uma boa hora para colocar sua papelada em ordem. Ele abriu a boca, mas nada saiu. Naquela noite, depois do churrasco e mistura estranha, convoquei uma reunião no deck. Todo mundo estava lá. Mãe. Pai. Doug. Raquel. Alguns primos. Brett sentou do lado, braços cruzados. Queria esclarecer algo, comecei, ficando de pé perto da grade. Tem havido alguma confusão ultimamente sobre o que faço, sobre com quem trabalho, e sobre quem tem permissão para reivindicar envolvimento na minha empresa. Raquel bufou. Ah, qual é? O que é isso? Uma palestra TED? A ignorei. Maia distribuiu cópias da carta de cessação e desistência. 8 páginas. Bem grampeadas. Cada uma com uma nota de capa endereçada a Brett Cross. Doug folheou a sua com pânico crescente. O que é isso? É aviso legal, Maia disse calmamente. Documentando múltiplas instâncias de roubo de PI, distorção e divulgação fraudulenta de investidores. Você encontrará as provas relevantes anexadas. Meu pai parecia atordoado. Espera. Brett, você pegou dele. Brett pulou. Não foi assim. Não roubei nada. Apenas peguei emprestado o formato. É um template. Todo mundo usa templates. Me adiantei. Você usou minhas palavras. Meu código. Meus diagramas.
Você até falsificou uma carta de fundador com minha história de vida nela. Você acessou meus arquivos através da minha própria conta do Drive sem permissão. Isso não é um template. Isso é roubo. Doug se levantou agora, rosto vermelho. Então o quê? Você vai processar seu próprio primo. Transformar isso em algum tipo de espetáculo público. Maya respondeu antes que eu pudesse. Isso depende do Brett. Ele pode resolver entregar todos os direitos ao nome da empresa dele, emitir uma retratação pública e pagar o empréstimo pendente. Ou procedemos com litígio. E nós vamos ganhar. Mas eu assinei como avalista daquele empréstimo, meu pai disse quieto. Estou na mira. Me virei para ele lentamente. Sim. Você está. O silêncio que se seguiu foi pesado. Envolveu o deck como neblina. Doug explodiu. Sua pequena cobra. Você planejou isso. Encontrei seu olhar. Não. Brett planejou isso. Eu apenas respondi. Brett tentou novamente. Adam, qual é? Somos família. Cometi um erro, ok? Entrei em pânico. Não pensei que você realmente. Realmente o quê? Perguntei. Te responsabilizaria? Por que não? Você contava com o fato de que eu não faria. Que eu manteria minha cabeça baixa como sempre fiz. Que ficaria quieto. Que deixaria você levar crédito pelo que construí. Ele ficou quieto. Claire não estava lá para defendê-lo mais. E ninguém mais interveio. Essa era a beleza disso. Não gritei. Não ameacei. Apenas mostrei a eles quem eu tinha me tornado. Aquele fim de semana terminou com Maya entregando pessoalmente um acordo assinado. Brett se dobrou em 48 horas. Sua empresa foi oficialmente dissolvida. O domínio foi retirado. Suas redes sociais apagadas. Uma carta de retratação foi publicada no LinkedIn, onde ele admitiu erros e mal-entendidos enquanto graciosamente se afastava do seu papel na indústria. Ele parecia nobre. Mas todo mundo sabia o que tinha acontecido. De volta na cidade, Victor me parabenizou pela execução elegante. Disse que foi uma das derrubadas mais limpas que tinha visto em anos. E quanto ao Doug? Ele me ligou 3 semanas depois, voz trêmula, perguntando se eu estaria disposto a ajudar a limpar as consequências. Aparentemente, alguns dos amigos investidores dele tinham descoberto sobre a startup falsa e não estavam felizes. Não retornei a ligação. Porque não tinha terminado ainda. As consequências não aconteceram todas de uma vez. Se desenrolaram lentamente, como uma casa apodrecendo de dentro para fora. Primeiro quieto, depois inconfundível. 3 semanas depois da cessação e desistência ser entregue e a startup falsa do Brett ser publicamente fechada, a notícia silenciosamente se espalhou pelos círculos de negócios que importavam. Ele tentou pivotar, claro. Deletou sua conta do LinkedIn por alguns dias, então trouxe de volta com uma bio higienizada e um novo título, consultor independente. Adicionou descrições vagas como inovador tech e pensador estratégico. Mas não colou. A palavra tinha se espalhado. Os investidores que ele tinha apresentado começaram a se distanciar. Alguns postaram avisos genéricos no Twitter sobre imitadores no espaço e red flags de due diligence. Ninguém o nomeou diretamente, mas não precisavam. Pessoas em tech falam. E uma vez que você é rotulado como fraude, não há como tirar o rótulo. Claire tinha ido embora. Se mudou. Levou o cachorro. Limpou suas redes sociais de todo o rastro do noivado deles. Não ouvi dela novamente. Mas alguém me encaminhou um post do Instagram que ela fez um mês depois. Apenas uma foto de um lago e uma legenda que dizia, lição aprendida. Nunca construa sua vida no projeto de outra pessoa. A empresa de construção do Doug também levou um golpe. Aparentemente, um dos investidores que Brett tinha cortejado era um amigo pessoal do Doug que tinha considerado apoiar um empreendimento conjunto entre a startup do Brett e a firma do Doug. Quando a verdade saiu, o investidor se retirou de ambos. Aquela decisão desencadeou um efeito dominó. Em 6 meses, Doug teve que vender uma propriedade-chave com prejuízo, e um de seus subcontratados de longa data o largou. No Ação de Graças, a reunião de família estava mais silenciosa que o usual. Apareci tarde, apenas tempo suficiente para cumprimentar minha mãe e pai, então saí para sentar na varanda. Raquel não falou comigo. Doug evitou o contato visual inteiramente. Brett não estava lá.
Perguntei onde ele estava. Meu pai pigarreou. Fora da cidade, visitando os pais da Claire. Mas não havia casamento no horizonte. Sem save de dates. Apenas silêncio. Eventualmente, meu pai saiu e sentou ao meu lado. Por um longo tempo, não falamos. Apenas assistimos o vento mexer as folhas frágeis de novembro no gramado. Então ele disse, quieto, eu não sabia. Sobre o empréstimo. Sobre o que ele fez. Acenei. Eu sei. Deveria ter perguntado para você. Deveria ter acreditado em você. Não foi um pedido de desculpas, mas chegou perto o suficiente. Me levantei e dei uma palmadinha no ombro dele. Você fez o que achou que era certo. Eu também. Quando voltei para a cidade naquela noite, abri meu laptop, conferi minha agenda, e fiz uma anotação. No próximo trimestre, Cruz estava programada para expandir para 5 novos mercados. Nossa avaliação tinha triplicado desde o verão, e tínhamos acabado de ser aprovados para uma parceria com um grande conglomerado tech que não estava legalmente autorizado a nomear ainda. O apartamento em que uma vez morei? Sumiu. Tinha doado a maior parte dos móveis, entregue as chaves para o irmão mais novo de um amigo que estava tentando começar sua própria empresa. Disse a ele para construir algo que assustasse as pessoas. Algo tão ousado que eles ririam na cara dele. Porque sabia como isso era. E também sabia como era doce quando eles paravam de rir. Brett nunca entrou em contato novamente. Não para se desculpar. Não para explicar. Nem mesmo para revidar. No final, ele não apenas perdeu a startup. Ele perdeu tudo o que fingia ser. E eu? Não apenas ganhei. Mereci. As mesmas mãos que eles costumavam apontar e rir, agora tremiam para apertar as minhas.